Ia convidar aqui a Itala Carol. Normalmente eu prego sempre no culto da tarde, mas hoje foi uma exceção da exceção, que a nossa irmã Carol é quem vai ministrar a palavra hoje. Senhor Deus, aqui está a tua filha. Obrigado, Pai, pelo que temos visto o Senhor fazer, ó Deus. Obrigado porque, assim como diz a tua palavra, que o Senhor amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Obrigado pela vida de Carol, Senhor Deus, porque ela não pereceu, porque ela está aqui para contar aquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Usa ela, Senhor Deus, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Quero pedir também para você fechar os seus olhos, esquecer quem está ao seu lado, que a gente vai agora adorar a Deus. Quero que você fale com Deus o que Deus é para você, o quanto você o ama. Amém? Bom, eu separei aqui alguns tópicos. Tudo que eu vou falar para vocês aqui são coisas, pode sentar, são coisas que eu aplico, tem dado certo, graças a Deus, porque tudo que eu aplico é baseado na Bíblia. Depois que eu aprendi a usar a Bíblia como meu conselheiro e pessoas de Deus, dificilmente eu erro. Claro que eu erro, né? Mas eu aprendi que a gente tem que se aconselhar com pessoas que são tementes a Deus. Pessoas que não são tementes a Deus não servem para dar conselhos. Isso foi um tópico importante. Eu separei aqui, por ordem, no final vocês vão entender o porquê, e eu quero trazer para vocês algumas coisas que vão ser muito úteis e que vão, com a glória de Deus, vai ajudar vocês no relacionamento de vocês, quanto família, quanto marido e mulher, quanto filho. Porque eu sou jovem, mas eu sou mãe, meu filho já tem 15 anos. Nem toda a vida eu fui evangélica, só vai fazer 2 anos que eu fui batizada, e Deus fez muita coisa na minha vida. Primeiro eu vou falar com vocês sobre quem é Deus. Talvez vocês não saibam quem é Deus, não sei se todo mundo já parou para se perguntar sobre isso, mas eu já parei para me perguntar. E aí eu comecei a entender, porque é fácil a gente falar adorar a Deus, né? Mas a gente não consegue adorar quem a gente não conhece. Primeiro a gente tem que conhecer. Aí eu fui para a Bíblia. Vou pedir para a técnica colocar Levítico 19:2 na versão NVI. Todos os versículos que eu vou ler aqui vai ser NVI, tá? Levítico 19:2. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então a gente já sabe aqui que Deus é santo. Vamos agora para Isaías 40:28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Eu poderia pegar vários textos bíblicos aqui que falam de Deus, mas para andar mais rápido, eu coloquei algumas características aqui que eu achei na Bíblia. E aqui eu separei Deus como poderoso, misericordioso, fiel, verdadeiro, amoroso, imutável, justo e sábio. Isso foi apenas algumas das características que eu encontrei em Deus. Por que eu senti a necessidade de entender isso? Porque eu sempre ouvia falar muito sobre adoração, sobre Deus, mas eu não conhecia Deus, só do que os outros falavam. Lá na frente vocês vão entender como foi a minha experiência com Ele. Depois desse passo de conhecer a Deus, o segundo passo é conhecer quem você é perante Deus, né? A sua identidade em Cristo. E aí nós vamos para Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A forma como você vive te aproxima ou te distancia de ser imagem e semelhança de Deus? Se te distancia, onde você se perdeu? Essa é a pergunta que eu tenho me feito. Se Deus me fez para ser imagem e semelhança dele, eu devo ser santa,
também, uma das características. E aí eu faço essa pergunta para a igreja. Será que se vocês têm praticado isso, eu trago isso para mim também? Como eu falei, tudo que eu estou falando aqui é o que eu coloco em prática. Todos os dias eu me pergunto e pergunto a Deus no que eu posso ser melhor. Pergunto para meu esposo também, pergunto para meu filho como eu posso ser uma mãe melhor, como eu posso ser uma esposa melhor. Porque é assim que a gente aprende. Uma coisa é a gente achar o que a gente é, outra coisa é ouvir do outro, às vezes dói. Não, eu acho que você tem que melhorar nisso e nisso. E uma coisa que aconteceu que foi engraçado depois, mas foi pesado no dia, que eu estava com TPM, né? E aí, bem chata, meu marido pegou e falou assim, eu não sei de que adianta você ler tanto Bíblia e fazer da minha vida inferno. Eu fiquei chateada, mas eu me calei. Ele já está ali se escondendo. Eu me calei porque eu fiquei pensativa, eu fiquei chateada, mas depois eu fui refletir. E eu falei, é verdade, ele está certo. E aí eu fui pedir perdão a ele, né? Uma das coisas que eu aprendi com meu esposo foi isso, foi a pedir perdão, que eu não sabia. Eu fazia uma coisa ali, ia chegando assim, como quem não quer nada, mas não pedia. Aprendi com ele. Vamos para o próximo texto. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chama para a santidade. Como filhos de Deus, devemos ser imitadores, pois Deus é santo. Como eu tinha acabado de falar com vocês. Aqui eu vou falar um pouco sobre cura de trauma através da palavra. Tudo que eu trago para a minha vida, eu faço baseado na palavra. Traumas de todos os tipos. O primeiro trauma que eu vou falar aqui, talvez alguém se sinta dessa forma hoje, e Deus vai te tratar, em nome de Jesus. Basta você ler a palavra. Não adianta você vir, ouvir e não ler e não praticar. Então, para falar sobre abandono, eu quero que coloque Isaías 49:15, por gentileza. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus não esquece nenhum filho dele, pode ter certeza disso. A gente é que se afasta de Deus, quando a gente peca, quando a gente esconde os nossos pecados. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Então, hoje eu te convido a, quando você chegar em casa, vá para o seu quarto, ore a Deus e peça para que Ele traga à sua mente todos os pecados que você não lembra, mas que você cometeu, certamente. Porque quando a gente tem pecado na mão do diabo, o diabo encontra a brecha para agir na nossa vida. Quando a gente coloca nas mãos de Jesus, a gente fecha todas as brechas. E a gente consegue evoluir. Vamos falar agora sobre ansiedade. Filipenses 4:6-7. Eu vou ler para adiantar, porque a gente já está bem tempo curto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto por si só já fala, né? Para a gente não andar ansioso por coisa alguma. A ansiedade é um problema que, ultimamente, a gente tem percebido mais, mas ele sempre existiu. Há alguns anos atrás, eu acho que eu devia ter uns 24 anos, eu comecei a desenvolver ansiedade. Eu não sabia que era ansiedade, porque eu tinha sintomas físicos. Eu tinha tremores, mal-estar geral, tontura, e eu procurei médico e não consegui encontrar nada. E eu comecei a perceber que essa ansiedade começou depois de uma disciplina na faculdade na qual a professora era muito difícil de lidar. E aí essa ansiedade, como eu não sabia o que era e não foi tratada, ela evoluiu para uma depressão profunda. E aí o que é que aconteceu? Quando eu comecei a perceber que realmente as coisas estavam ficando estreitas, eu comecei a procurar ajuda. E aí eu falei, olha, Luciana, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu não sei o que eu tenho. Aí ele falou assim, que nada, você não tem nada não. Normal, né, uma pessoa falar isso. E aí eu falei com ele, olha, eu não estou bem. Se você não for comigo, eu vou sozinha, mas eu vou buscar ajuda. Aí ele foi.
E aí eu fiz uma sessão de terapia, funcionou naquele dia, mas depois voltou tudo de novo. E aí eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. E aí foi a parte mais difícil. Porque eu continuava com depressão. Quem já teve ou quem conhece algum caso sabe que a depressão não começa a ser curada de um dia para a noite. Ele demora, em média, 6 semanas para começar a fazer efeito, a medicação. Então, você não sente melhor e, às vezes, sente até piora. Quando você começa a tomar a medicação, os sintomas ficam exacerbados. E a minha depressão foi muito profunda. E eu era uma pessoa muito ativa, e isso me machucava. Porque eu era acostumada a levantar cedo, a arrumar meu filho para ir para a escola, fazer tudo, e eu não conseguia. E eu me cobrava todo dia por aquilo. Todos os dias eu levantava e falava, hoje vai ser diferente, hoje eu vou conseguir, e eu não conseguia. E no final do dia, eu estava com aquela mesma sensação de fracasso. Como eu falei com vocês, eu não era crente ainda, não era evangélica. Não era sabendo, como meu marido falava, né? Eu sempre fui crente, eu só não sabia. Porque eu não me encaixava em lugar nenhum. Não me encaixava em lugares que tinham bebida, não me encaixava em lugares que tinham festa, embora eu tivesse ido. Mas, enfim, eu vou falar disso mais para frente. Sobre a depressão. E aí foi nesse momento que eu realmente me senti obrigada a buscar a Deus. Porque só Ele podia me tirar dali. Hoje eu falo de Deus para que as pessoas não precisem chegar nesse ponto. Pode ser uma depressão, pode ser uma doença aparentemente incurável. Mas, de qualquer forma, Deus quer você perto dEle. Se você não vier por bem, você vai vir dessa forma. Isso é uma realidade. Isso dói. Mas a gente aprende. E talvez você seja curado. Mas talvez você não seja. Você vai ter um espinho na carne que vai lhe prender a Deus o resto da vida. Se hoje eu te falar que eu estou curada, em parte. Mas eu ainda sinto um receio de ter uma crise de pânico, como eu já tive. Mas eu me apego sempre a Deus e a minha vida está entregue na mão dEle. Eu percebo que o meu espinho na carne é esse. Eu não posso me afastar dEle. Já tive uma crise de pânico também. É horrível, não desejo para ninguém. E aí, Deus sempre fala para a gente fazer prova dEle. E eu faço prova de Deus todo o tempo. Quando eu estava nesse período aí, da crise de pânico, o psiquiatra passou um remédio que eu me recusava a tomar. Porque eu não estava doida. Eu não queria estar doida, né? Um remédio forte. Eu me recusava a tomar. Mas a mente da gente é algo tão complexo. Tão complexo. E aí, eu fiquei com medo de viajar. Porque eu não sei porquê, mas eu associei aquilo à crise que eu tive. Já que foi dentro de um ônibus indo para a faculdade. Aí, o que é que eu fazia? Eu ia com o remédio na bolsa. Não tomava. Mas se eu tivesse a crise, eu ia tomar. Aí, um dia, eu decidi e falei assim, hoje eu vou confiar em Deus. O máximo que vai acontecer é eu ter uma crise. Se eu tiver, Ele também vai me sustentar. Aí, eu não levei o remédio. E, para surpresa de vocês, eu não tive uma crise. E eu não lembro nem... assim, acho que foi um dos dias mais divertidos que eu fui para a Feira de Santana, assim. Porque Deus honra, a gente só precisa primeiro confiar. Deus sempre honra. Deixa eu ir para o próximo passo. Agora eu vou falar sobre perdão de si mesmo e sentimento de culpa. Perdão de si mesmo é quase tão difícil quanto você perdoar o outro. Porque para quem muda verdadeiramente, para quem conhece a Deus, não tem ninguém que lhe cobre mais do que você mesmo. Todos os dias. E o diabo parece que ele fica lhe atormentando, trazendo à sua mente coisas que você fez e que você já não é mais aquela pessoa. Eu vou ler aqui Isaías 43, 25. Que Deus trouxe esse texto para mim no momento que eu estava chorando, numa das vezes que eu estava chorando e pedindo perdão pelo mesmo erro, porque eu não conseguia me perdoar. E aí Deus me deu esse texto, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. E aí eu me convenci de que realmente eu tinha mudado e que Deus tinha me perdoado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado esquecido. Então, eu sempre peço a Deus e aconselho que vocês façam que Ele me traga a memória de toda a minha vida, tudo aquilo que eu fiz que eu não tinha consciência, mas que eu possa pedir perdão, mesmo que tenha sido inconsciente, involuntária, porque eu não quero nada na mão de Satanás. A minha vida pertence a Deus. Então, todos os meus pecados eu entrego na mão de Jesus. Vou falar um tema aqui difícil,
que é muito falado aqui. E se a gente bate na tecla é porque ainda tem gente que precisa aprender. Perdoar quem te feriu. É uma das coisas mais difíceis que Deus pode nos pedir. Porque você perdoar alguém que te machucou é difícil demais. Você falar que perdoa com a dor no coração, mas perdoar também é exercício. Perdoar é exercício. Eu tinha dificuldade no relacionamento. Não é relacionamento amoroso, é com uma pessoa. Não vou falar aqui. E aí era muito difícil. Mas a pessoa que mais sofria era eu. Porque eu carregava essa pessoa comigo 24 horas. Eu não suportava a presença da pessoa. Mesmo ela estando longe. Ficava pensando quando eu estivesse perto dela. E a prejudicada só era eu, porque a pessoa vivia a vida dela, em paz. Até que eu comecei a exercitar o perdão. Como? Eu falava com Deus, Deus, eu não consigo perdoar ainda, mas eu declaro agora no mundo espiritual que eu perdoo fulana, em nome de Jesus. E eu fui fazendo isso até que um dia foi verdadeiro. E você consegue identificar se você perdoou de fato essa pessoa quando você começa a conviver com ela em paz. O que antes para você queria fugir até de cidade, de estado, você agora já tanto faz. Ela pode morar dentro da sua casa, porque a paz está dentro de você. E isso só Deus pode nos trazer. Agora, também em Mateus 6, eu vou ler rapidinho, falando sobre perdão ainda. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O perdão de nossos pecados está condicionado ao perdão que liberamos. Vou falar agora sobre relacionamento com Deus, sobre obediência. Vou pedir que coloque Deuteronômio 5, 29, por favor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. De nada adianta se sacrificar com jejuns grandiosos, se na hora de obedecer ao comando de Deus você se nega porque vai contra os seus desejos. Obediência a Deus é o que define se a gente vai andar junto com Ele ou não. E obedecer é difícil. É difícil porque Deus às vezes fala: fulano, vai ali ajudar uma pessoa que te feriu. Mas você vai lá, de bom coração. Aí você decide se você é obediente ou não. A escolha é sua. E é difícil. Obedecer em todas as coisas. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim comigo: você já está meio psicótica, porque você acha que tudo é pecado. Mas não é assim. Não é que eu acho que tudo é pecado. É que eu acho que para estar diante de Deus eu preciso estar cada vez mais pura. Se vocês forem entrar aqui na igreja e Cláudia tiver acabado de limpar, vocês vão entrar com o pé sujo? Não, né? Porque com Deus todo mundo quer entrar de qualquer jeito. Eu não entendo isso. Na minha casa, se eu estiver passando pano e alguém entrar, eu dou um show. Imagine na presença de Deus, que é santo. Então, a gente tem que buscar o tempo todo se santificar. Porque o inimigo de nossas almas está o tempo todo tentando nos convencer de que o mundo é bom, de que o pecado é bom. O pecado é prazeroso para a carne, mas ele traz um estrago para o espírito. Quando você alimenta a carne, o espírito fica fraco. É sempre assim. E vice-versa. Se você alimenta o espírito, a sua carne fica fraca. E você tem o poder de decidir o que você vai querer alimentar. Ninguém peca dizendo que não sabe que está pecando. A gente peca porque quer. Tem situações que a gente sabe que a gente vai pecar e a gente se permite. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de comer. Se eu estou de jejum, eu vou fazer o quê num lugar que só vende coisa gostosa? Me arriscar? Não vou. Né? Não vou. Tem que ter sabedoria. Uma pessoa que tem dificuldade com pornografia, por exemplo, ela sabe que ela não pode ficar num determinado ambiente sozinha porque ela vai fazer aquilo. Ela fica por quê? Ela está esperando o momento exato de pecar. Você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria e tem que ter posicionamento. Eu sei que é difícil. Cada um tem sua fraqueza. Não é fácil para ninguém, não. Está pensando que é fácil você ver uma coisa gostosa e não comer? Não é fácil, não. Mas a pessoa luta e o inimigo tenta. Porque vem gente de onde você menos espera para lhe trazer uma coisa gostosa para comer. Ele não disse que está de jejum. É uma coisa assim que eu já fico esperta. Já sei o que é isso. É laço. Nesse laço eu não caio.
para a honra e glória de Deus. Vamos falar agora sobre crescimento espiritual. 1 Pedro 2, 1 e 3, de 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Busquem a Deus incessantemente. Não se acostume a viver no raso se você pode ir no profundo de Deus e viver experiências maravilhosas. O profundo de Deus está disponível para todo mundo, mas tem preço a se pagar. O preço é oração, jejum, santidade e entrega. Quem está disposto a se entregar? É difícil, gente, mas eu vou dizer a vocês. As melhores experiências que eu tive com Deus foi quando eu estava em jejum, em oração, orando nas madrugadas, jejuando, deixando de comer, e para mim é sofrido. Mas foi as melhores experiências que Deus me proporcionou. E nada paga você ter a presença de Deus na sua vida. Não tem nada que você tenha aqui nessa vida que possa lhe trazer a felicidade que Jesus lhe dá no seu coração. Eu vou ler outro texto também falando sobre isso. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Vivam o que pregam, ninguém engana Deus. Se você não está disposto a viver aquilo que você prega, é melhor se calar. Porque você está mentindo para você e para Deus. E é por isso que eu busco ser melhor todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tento ser melhor do que eu era ontem. Todos os dias. E graças a Deus eu tenho conseguido. Nesses 2 anos, Deus tem me tratado muito. Foi na base do tratamento difícil mesmo. Porque eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa difícil de lidar. Quem me conhece aqui de início sabe. E eu agradeço a Deus. Às vezes eu fico orando e agradeço a Deus pela vida de Jamile, pela vida de Técio, de Emília, mas especialmente de Jamile. Porque Jamile foi quem levou toda a porrada no início. Porque eu frequentava aqui a igreja como visitante, e aí minha mãe deu meu número para Jamile. E Jamile insistentemente me mandava mensagens para eu vir para a igreja, para eu vir para o discipulado, para eu participar das atividades. Aí, uma certa noite, meu celular, só o caneco com mensagem, estava na cabeceira da cama. Quando eu olho, Jamile. Aí eu falei, eita, Luciano, para que mãe deu meu nome para essa mulher? Que mulher chata é essa, Jesus? Aí depois passou, e hoje eu louvo a vida de Jamile, porque ela insistiu em mim. Insistam também nos parentes de vocês, nos amigos de vocês, nas pessoas que vocês não conhecem. Insistam, porque se Jamile não tivesse insistido, eu nem estaria aqui. Vou falar agora sobre casamento. Casamento é bom, né, gente? Casamento é uma bênção, eu acho. É muito bom você ter uma pessoa para contar. Para descontar raiva de vez em quando também é bom também. É bom demais. Vamos para Gênesis 2, 24. Aqui eu vou falar sobre algumas coisas que não sei se todo mundo conhece, mas se vocês pegarem para vocês, vocês vão aprender muito e se aplicar. O casamento de vocês vai ser mais bênção do que já é, em nome de Jesus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento é consumado após o ato sexual, que nada mais é do que uma aliança entre homem e mulher, sinalizando que eles estão ligados um ao outro. Aqui a gente está falando de uma ligação dentro de um casamento, algo legal no mundo físico e no mundo espiritual. Mas e quantas pessoas que não se casaram, que já tiveram envolvimento sexual com vários parceiros? Como que vocês acham que está a situação dessa pessoa hoje? Isso que acontece é uma ligação de alma. Então, o que é que eu aconselho que vocês façam? Que vocês busquem ajuda com o pastor, com Maria Emília, para quem é homem, para quem é mulher, que se direcione conforme isso, né? Para vocês quebrarem isso, porque mesmo que vocês não saibam, essas pessoas estão ligadas a vocês até hoje. Se você fez isso há 20 anos atrás, essa pessoa está ligada a você até hoje. E essa pessoa que você se relacionou com outras pessoas. E esse é o perigo. Vocês precisam quebrar isso. Certo?
Sobre aliança ainda. Estava falando sobre casamento, né? Sobre a fornicação. Ainda que você tenha tido um envolvimento sexual com o seu parceiro, que hoje é seu marido, e não foi dentro do casamento, você pecou. Você estava na fornicação. E você precisa confessar isso. Mesmo que hoje você esteja casado, tudo direitinho, você precisa trazer isso à tona e pedir perdão a Deus, porque esse pecado ainda está aí sem ter sido confessado. O pecado tem que ser confessado. Certo? Deixa eu ver mais o que eu vou falar com vocês. Agora eu vou falar com as mulheres. Talvez vocês não gostem, mas é preciso que eu vou falar. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Submissão ao marido, visão de ajudadora, aquela que dá suporte. Como é que você tem sido ajudadora do seu esposo? Como é que você tem dado suporte ao seu esposo hoje? Tem mulheres que trabalham fora, tem mulheres que são donas de casa, que é uma das tarefas mais bonitas que pode existir. Você educar seu filho, tomar conta da sua casa. Quando o seu marido chegar e encontrar tudo limpinho, arrumadinho, quem é que não gosta disso, né? Meu marido valoriza muito isso. Glória a Deus. Eu trabalho fora, mas eu faço tudo isso. E aí eu coloquei aqui uma coisa, anotei uma coisa bem para vocês pegarem. A mulher precisa ser sábia e ágil. Fazer coisas simples que significam muito para o marido. Como, por exemplo, levantar cedo e cuidar do café dele. Se preocupar em lavar a roupa e deixar bem cheirosinha. Uma massagem nos pés depois de um dia cansativo. Mesmo que você também precise de massagem naquele dia. Tenha mais prazer em servir do que ser servida. Deus te recompensará e você verá o agir de Deus em seu lar. Não é fácil não, gente, mas o amor é isso. Ontem e hoje, eu e o Luciano discutimos por uma coisa engraçada. Por que foi? Eu levantei cedo, porque ele trabalhou ontem antes de ontem. E aí ele reclamou comigo porque eu levantei cedo. Poxa, você trabalha a semana toda. Aí eu me chateei, porque o meu pensamento foi, eu vou levantar cedo, porque ele está trabalhando pela família, vou fazer o café dele. Mas só que tolice, né? Um pensando no outro, essa parte foi boa. Mas por que eu fiz isso? Porque ele levantou cedo, levanta a semana toda, e eu tinha a possibilidade de voltar para a cama. Sem falar que eu sou mais rápida. Ele se embola tudo. E quando eu levanto, eu faço tudo prontinho, ele só faz tomar banho. Eu já conheço ele, aí eu faço isso para adiantar. Tu sabia que eu ia falar. Aí, pronto. Já me perdi aqui, ó. Peraí. Vocês precisam ser sábias. Não adianta vocês ficarem batendo o pé, batendo boca com o marido de vocês, quando ele chega do trabalho cansado. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é sair. E Deus sabe para onde. Sejam sábias. Não abram brecha para o inimigo, não, porque não está fácil. Orem pelos seus maridos. Glorifiquem a Deus. Quando eu estou em casa mesmo, estava em casa na sexta, estava ontem, um frio, que o Jesus tem misericórdia. E ele trabalhando. E eu orando e louvando a Deus, ô Senhor, obrigada pela vida do meu marido, que está lá trabalhando, tomando chuva, uma hora dessa, eu debaixo da coberta. Ô, glória a Deus. Mas eu dou glória mesmo. Dou glória a Deus. E eu oro por ele sabe disso. Acordo nas madrugadas, imponho a mão nele, imponho a mão no meu filho. Sejam sábias. Sejam cuidadosas com o marido de vocês, com o casamento de vocês. Não escutem o que o mundo fala, não, porque o mundo fala tanta besteira. E por muito tempo eu escutei e não me deu nada de bom, nenhum retorno. Ninguém conhece o marido de vocês melhor que vocês. Eu conheço o meu é uma bênção. Então, eu nem escuto a opinião de ninguém, nem peço. Tudo que ele precisar, eu faço. Eu lavo, passo, cozinho e guardo a roupa dele. Porque eu sei que são coisas que ele não gosta de fazer e que não me custa nada. Ele faz tanto por mim. A gente precisa aprender a fazer as coisas sem querer nada em troca. É porque eu cheguei cansada do trabalho, eu também quero uma massagem. E só por isso você não pode fazer? Só porque você está cansada? Só porque você também queria? É sobre servir e não ser servido. Quando a gente serve, Deus nos recompensa. Deus tem feito tantas coisas em minha vida, coisas que eu nem pedi. No dia do aniversário da igreja, eu estava ali embaixo, como voluntária. E aí ele falou assim, não fique sozinha não, Luciano. Né? Eu falei, eu gosto de ficar sozinha, porque eu estou orando, eu vou contemplando a Deus e vou agradecendo a Ele
Porque naquele dia eu estava vivendo coisas que eu não pedi. Eu pedi a Deus só para ele frequentar a igreja junto comigo. Eu nem era batizada ainda. E Deus nos colocou aqui dentro. A gente se casou, se batizou. E a gente estava servindo na igreja. Como é que eu não vou agradecer um Deus desse? Coisas que só Ele faz. Eu não poderia também deixar de falar para os homens. Porque vocês também estão deixando a desejar. Vou ler aqui Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido deve zelar pela esposa, prover, proteger, orar, ser sacerdote de sua casa. Tem marido que até provê, mas ele esquece de ser sacerdote de sua casa. E aí os papéis se invertem. A mulher começa a ter a responsabilidade de orar por tudo e por todos. Ela se cansa. Vocês têm que entender que vocês são um casal, vocês são um. Um tem que orar pelo outro, porque no dia que um estiver fraco, o outro fortalece. Mas se só um ora e o outro vai assim, só fazendo aquela oração de qualquer jeito, não vai dar certo, não. O inimigo vai se aproveitar disso. Não deem brecha, não, pelo amor de Deus. Sejam sábios onde vocês vão. Se você vai na academia ou se você vai na rua, tenha sabedoria. Como Jesus falou, né? Não é para você arrancar seu olho, mas vigie com o que você olha. A gente não pode impedir a maneira das pessoas se vestirem, de se portarem, mas a gente pode impedir, sim, da gente olhar ou não. É uma decisão nossa. Tem pessoas que passam pela gente e não tem como a gente não ver, mas o segundo olhar, a decisão é sua. Abaixa a sua cabeça. Saia de perto. Porque não está fácil, não. As mulheres e os homens também têm andado muito assim, muito praticamente sem roupa mesmo. As ovelhinhas tudo sem lã. E eu fico assim, eu fico revoltada. Eu fico revoltada quando eu vejo um homem na rua sem camisa. Pelo amor de Deus. Não, vocês têm que aprender a se portar. Mas o que eu estou falando aqui é sobre os maridos. Para assumir a responsabilidade pelas suas esposas. Não é só de prover, não. E de prover também. Porque tem homem que inverteu com a mulher que trabalha igual uma doida. Mas, além disso, você tem que se posicionar no mundo espiritual. Ore, jejue, combine com a sua mulher para vocês terem uma abstinência sexual, para se santificarem e oferecerem esse sacrifício a Deus, porque isso tudo conta. O inimigo que tem que ter medo da gente, não a gente dele. As pessoas têm medo do diabo porque não sabem o poder que tem em Jesus Cristo. E, às vezes, sabem e não quer buscar. Por que você só tem autoridade se você está santo? Se você não ora, não jejua, se você não se abstém de pecado, não vá, não. Não vá de qualquer jeito, não. Você tem que estar preparado. Cadê? Aqui, ó. Quando marido e mulher sabem exatamente qual o seu papel e assumem a responsabilidade, o diabo não encontra brecha para destruir a relação de vocês. 1 Coríntios 6, 18 e 19, ainda sobre casamento. Vai projetar? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aí eu pergunto, se o corpo da gente é de Jesus Cristo, Jesus Cristo faria com o corpo dele o que a gente faz com o nosso? Eu faço outra pergunta. Se Jesus estivesse do seu lado visivelmente, porque ele está todo o tempo, mas se você conseguisse ver, você faria as coisas que você faz quando você acha que está só? Vocês têm que entender que o seu corpo não é de vocês. É só uma matéria que a gente precisa para viver aqui, mas que a gente tem que se santificar todo o tempo e alimentar o espírito. Através da palavra, oração, jejum, santificação, entrega. O corpo da gente não quer orar, o corpo da gente não quer jejuar, o corpo da gente não quer acordar de madrugada porque no outro dia vai trabalhar cedo. Mas se fosse acordar de madrugada para ganhar R$1 milhão, todo mundo queria. Todo mundo acorda cedo para correr, para malhar. Eu acordo cedo para malhar. Mas eu acordo de madrugada também para orar. Vocês têm que ser sábios.
quanto a tempo. Relacionamento de pais e filhos. Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Eu costumo dizer que uma pessoa que não honra pai e mãe não é uma pessoa confiável. Porque se você não honra teu pai e tua mãe que te colocou no mundo, vai honrar um estranho por quê? Pai e mãe é sagrado. Honra teu pai e tua mãe, escuta os conselhos. Porque lá na frente você pode ter sérias consequências. E outra coisa, obediência aos pais é pré-requisito para a vida longa e abundante. Então, se você quer viver muito, de forma abundante, obedeça aos seus pais. Não se deixem guiar por más amizades. Tenho percebido que os filhos hoje vão sair de casa de um jeito e quando volta, 2, 3 horas depois, volta parece que outra pessoa. Pela convivência que tem, porque convive com amigos que são criados pelo mundo, porque pai de um lado, mãe de outro, vó cuida quando dá. E eu já vi muito isso. Eu já vi os mais diversos tipos de pais e de mãe. E as crianças sofrem. E os nossos filhos que não estão acostumados com isso, eles sentem a diferença. Quando chegam em casa, não chegam bom não, viu? Chega dizendo que é prisioneiro, que fulano faz isso, que fulano faz aquilo. E a gente responde o que a mãe da gente respondeu. Mas você não é todo mundo. E ele fica chateado e está tudo bem. A gente tem que seguir. Não tem que discutir isso. Porque é para o bem dos nossos filhos. Escutem os pais de vocês. Pelo amor de Deus. Vou falar agora também para os pais. Pai, mãe, pais. De forma geral. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O pai e mãe que ama seu filho o corrige e ensina a andar pelo bom caminho. A gente tem que ter sabedoria para corrigir os nossos filhos. Vai ter momentos que a gente vai ter que ser firme, vai ter que ser duro. E vai doer na gente. Às vezes dói mais na gente do que nele. Mas é preciso. A gente não pode ter o coração mole não, porque senão a gente não vai formar homens e mulheres firmes e obedientes a Deus. Tem que ser firme, tem que ter sabedoria e criar na palavra. Esteja sempre falando de Deus dentro de casa. Tenha hábitos de fazer o culto dentro de casa, de orar, de ler a palavra. Cobre mesmo. Já leu a Bíblia? Já leu quantos capítulos? Fala o quê? Do que você leu, você entendeu o quê? Porque se tem um povo que pode ludibriar a gente, é adolescente. Aí fala que leu, pergunte sobre o que leu, que entendeu, para ver se leu mesmo. Porque isso vai ser útil. Eu vou falar aqui para pai de meninas. Pai de meninas. Que hora é essa? Acho que eu já estou passando do horário, né? Mas eu já estou acabando. Pai de meninas, vocês são, de certa forma, responsáveis pelo tipo de marido que as suas filhas vão escolher. Porque as mulheres, as meninas, elas têm como exemplo o pai. Se você é um bom esposo, que você cuida, que você ama, que você protege e demonstra isso para sua esposa, ela vai ter aquilo como exemplo. Ela vai achar que você é um príncipe e ela quer um príncipe para ela. Então, dê muito amor à sua esposa, dê amor à sua filha também. Não deixe ela se sentir sozinha, porque ela vai ser um alvo fácil para o primeiro marmanjo que aparecer, que entender que ela se sente sozinha. Vai fingir que a ama, mesmo sem amar. Tenham sabedoria para cuidar da filha de vocês. É uma preciosidade, dê amor, dê carinho, mostre para elas o valor que elas têm, primeiramente por Deus, e depois para vocês também. Que ela é uma princesa, que ela merece tudo de bom. Faça ela entender que ela merece o melhor. Que ela vai escolher a pessoa certa. Falar para mães de meninos, eu sou mãe de menino. Criem meninos para serem bons maridos. Não criem filhos para morarem com vocês a vida toda. Não foi para isso que Deus fez. Tenham em mente isso. Eu sei que é difícil, dá um aperto no coração, que é o nosso filhinho, mas é o projeto de Deus, a gente não pode discutir isso. Então, prepare o seu filho para ser um homem exemplar. Eu preparo o meu filho para isso. Para amar, para cuidar, para dividir as tarefas de casa. Meu filho faz tudo, só não faz cozinhar. Mas ele faz tudo. Porque eu não quero que ele case e vá para a casa dele achando que ele é um rei e a mulher dele é a empregada dele.
Ele tem que entender que os dois vão contribuir. Ensino que ele deve amar, respeitar. Era isso que eu queria falar sobre filho. E agora, a última parte, que é sobre adoração. Por que eu deixei a adoração para a última parte? Porque a gente só adora aquilo que a gente conhece. Primeiro, a gente conhece a Deus, como eu falei, das características do que Deus fez na minha vida, porque eu tenho certeza que Deus já fez na de vocês também, pode fazer ainda mais. Assim como Ele já fez na minha e vai continuar fazendo ainda mais. Eu quero ler para vocês aqui Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Crônicas 29, 11. Eu vou ler mais rápido, tá? Depois eu vou falar no final. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. E Salmo 24, 10. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Adoração é a cura para todos os males. Se você está triste, você adora, você se alegra. Se você está com raiva e você adora, você se alegra. Se você está bem decepcionado, achando que nada tem solução, quando você adora, Deus te dá uma paz tão grande no seu coração. A circunstância do lado de fora não muda, mas dentro de você muda. E Deus vem trabalhando muito isso comigo. Ano passado foi um ano bem difícil, onde todas as portas de emprego estavam fechadas para mim, e eu tive dificuldade de entender que foi Deus que fechou, e eu me recusava a não conseguir um emprego. Me recusava porque eu tinha formação para isso, e eu me recusava até que eu comecei a voltar para mim e entender o que é que eu estava fazendo de errado. A gente também precisa ter sabedoria para isso. Parar e entender e falar, Deus, o que é que eu estou errando que o Senhor não está me permitindo? Porque Deus quer que a gente cresça o tempo todo. Se as coisas pararam, o deserto não foi feito para a gente ficar, é lugar de passagem. Quem fica no deserto é por desobediência, é por murmurar. Então, alguma coisa de errado você está fazendo, se você ainda está no deserto. Tem prazo para a gente ficar. É só para a gente aprender. E Deus me tratou. Eu era uma pessoa orgulhosa, Deus me tratou, eu me tornei uma pessoa agradecida, grata por tudo. Eu me tornei uma pessoa bem sábia com relação à parte financeira também. Deus me deu sabedoria nesse tempo. E Deus proporciona tudo na hora certa. Quando você acha que não tem mais jeito, no finalzinho do ano eu consegui um trabalho. Para a glória de Deus. Com a irmã aqui da igreja, Nice. E aí foi uma bênção. Deus prepara tudo. E eu sei que Deus deixou esse tempo sozinha para eu aprender. O que é que eu fazia nesse um ano? Nos primeiros dias eu ficava chateada, porque tarefa de casa é cansativo. Todo dia você faz e nunca está feito. Aí depois, quando eu comecei a entender, não, tem algo de errado aí, porque é Deus que está fechando, não é ninguém. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a organizar meu tempo. Todos os dias eu tinha tempo de oração, de leitura da palavra e de adoração. Veja que eu falei oração e adoração. Tinha momentos que eu orava, leitura da palavra, e tinha momentos que eu tirava para adorar a Deus, para dizer o quanto eu o amava. Todos os dias eu fazia isso, todos os dias, sem falhar. E isso deu certo. E eu sinto falta hoje disso na igreja quanto pessoa, de adoração. Às vezes eu vou orar e eu não peço nada a Deus. Às vezes eu só agradeço. E às vezes eu nem agradeço. Eu só falo assim, Deus, eu só quero que o Senhor fique aqui perto de mim. Hoje eu não tenho nada para te falar. Só para te dizer o quanto eu te amo. E quando eu começo a adorar o nome dele, ele vem. E eu sinto uma presença que invade o meu coração, o meu quarto. E que eu nunca senti isso na minha vida. Convido a vocês a tirarem tempo com Deus. Não só para orar, para pedir, mas para adorar. Tira tempo com Ele, gasta tempo com Ele. Só falando o quanto Ele é lindo, o quanto Ele fez coisas boas na tua vida. E tenham fé, profetizem que Ele vai fazer coisas boas na família de vocês, que eles vão alcançar aquelas pessoas que a gente acha que nunca vai, que a gente acha que não. Mas Deus alcança todas as pessoas. A gente não pode desistir. Tem que ter fé, orar incessantemente, buscar, se consagrar o tempo todo. E ter fé que na hora certa Deus vai fazer. Tudo é na hora dele. Não adianta a gente bater o pé,
É igual quando o filho faz birra com a gente. Quando o pai é sábio, ele dá o que o filho quer? Não. Vai fazer birra? Fica fazendo birra. Uma hora passa. E Deus faz exatamente assim. Enquanto você não se volta para Deus e fala, Senhor, eu estou errada, o que é que o Senhor quer que eu conserte? Aí Ele vai te falando, ó, isso está errado também, isso está errado. E quando você vai se moldando conforme as direções dEle, a sua vida flui. A sua vida flui de um jeito que no mundo natural ninguém consegue explicar. Porque quando Deus começa a abençoar, ninguém impede. Quando Ele abre as portas, ninguém fecha. E eu declaro portas abertas sobre a vida de cada um de vocês agora. Em nome de Jesus. Amém. Benção. Amém. Eu amo ver o que Deus faz na vida das pessoas. Luciano, o esposo dela, me perguntou qual é a melhor parte de ser pastor. Eu digo, é ver como Deus transforma vidas. Como ver projetos falidos se tornarem projetos vencedores. E ele diz assim, e o que é que você mais detesta? É quando a gente fala para uma ovelhinha, tem um buraco lá na frente, e ela vai e cai no buraco. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu chamei Ítala aqui porque eu conheci Ítala antes de Jesus e conheço Ítala agora depois de Jesus. E como é complicado quando a gente julga assim à primeira vista, né? Primeira vez que eu vi Ítala, eu digo, ô mulher difícil. Ô mulher encrenqueira. E depois que eu vi o que Jesus fez na vida dela, como ela disse assim, como ela mudou, eu digo, meu irmão, vale a pena investir nesse Deus que muda, ressuscita mortos, tira da cova, transforma, coloca um novo nome, um novo propósito. Como é bom servir ao Senhor, não tem preço. E como é bom quando as pessoas pregam com a própria vida. Que às vezes chega cheio de conhecimento teológico, mas quando espreme não sai nada. Mas quando tem transformação de vida, isso daí não tem preço. Amém?